de microfone. O Senhor tem uma palavra tremenda para o nosso coração nessa noite. Ela é tremenda mesmo, de verdade, amados. Toda a palavra de Deus é tremenda. Ai, minha caneta, oh Jesus. Vamos abrir aqui João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21. Por favor, meu amor. Obrigada. Vou marcar aqui, senão... João 21. Quem achou diz amém. Glória a Deus, diz assim, ó. Versículo 1 diante. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Só até aí, amados. Amém. É o Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Senhor, para mim é uma honra, Senhor. É um privilégio estar aqui, Senhor, no teu altar, fazendo a tua obra, ministrando a tua palavra. Eu não meço, Senhor, força, Senhor, o Senhor sabe. Pai amado, Pai querido, abençoa as nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos corações. Cada um que está aqui presencialmente, cada um que está ouvindo pela rede social. Que o Senhor possa falar, Pai, conosco, porque eu não tenho nada de mim, Senhor. Se o Senhor não vier, Pai, trazer uma palavra revelada, Senhor, meu Deus, que vai curar, que vai transformar, que vai libertar, Pai amado, Pai querido, eu não posso, Senhor. Mas eu creio, Deus, que nessa noite o Senhor mais uma vez vai falar conosco, estabelecendo o seu querer na nossa vida, porque nós viemos aqui, nós estamos aqui, Senhor, para isso, para ouvir, Senhor, tua voz. Fala conosco, estabelece o seu querer, repreende toda dispersão, todo sono desordenado, tudo aquilo que vem para roubar a semente, Senhor, que quer germinar, que quer dar frutos, joga por terra, Senhor, toda dispersão, estabelece a vitória em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Essa palavra é tremenda, meus irmãos, e cadê o fundo musical? Essa palavra é uma bênção, porque você vai ver que aqui Jesus já tinha morrido, já tinha completado aquilo que ele veio fazer, já tinha... Fala para mim as horas que o relógio, né? Para não me perder. Tá. Já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora ele estava aparecendo, né, aos poucos ali aos seus discípulos. E a gente vê que ele aparece, né, para um, para outro. Primeiro ele aparece para todos, menos Tomé. Depois ele aparece para todos, juntamente com Tomé. E ele vai aparecendo, irmãos. Vai aparecendo no caminho de Emaús, ele vai aparecendo em vários lugares, e aqui ele reaparece. A Bíblia diz: depois disso manifestou-se outra vez. Ou seja, ele já tinha se manifestado aos discípulos, eles já tinham visto, eles já tinham ouvido Jesus. Mas, irmão, sabe quando a gente passa situação difícil na nossa vida, quando a gente passa luta, quando a gente está desanimado, está prostrado, muitas vezes a gente não consegue ver que o Senhor está no barco, né? Aqui ele não estava dentro, mas no barco, na situação que eu quero dizer. A gente não consegue ver que Jesus está ali providenciando, porque a gente não consegue ver que ele está falando, que ele está se revelando. Por quê? Porque às vezes o coração está tão entristecido, porque por mais que eles vissem Jesus, ainda estava confuso o ministério, ainda estava confuso o que eles iriam fazer dali para frente, porque Jesus ia subir, ele ia ascender, ele ia voltar para onde ele veio, que é para a glória, né, do céu. E agora os discípulos ainda estavam meio confusos sobre o que eles iam fazer. Mas é tão interessante que eu quero te chamar a atenção nessa palavra maior. É que, meu irmão, aquele que já pisou no Santo dos Santos, para outro lugar não pode ir. Aquele que já pisou no Santo dos Santos, aquele que já sentiu a presença, aquele que já ouviu a voz, aquele
rapidamente ele vai reconhecer por alguma atitude, por alguma coisa que vai acontecer. E a palavra vai dizer para nós que Pedro falou, eu vou pescar. E Pedro era o líder, porque um dia Jesus falou, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, então ele fala com Pedro. Pedro, ele era o líder, Pedro era uma referência, Pedro era aquele que as pessoas estavam observando. E quando Pedro fala, eu vou pescar, os outros discípulos falam, eu também vou. Só que quando eles vão pescar, a noite toda eles não pescam nada, não tem peixe, não tem resultado do trabalho. Irmão, como é difícil quando você faz uma coisa que você sabe fazer, que você tem experiência, mas o resultado não tem, o trabalho não tem resultado. É difícil, é frustrante, é triste, é desanimador. Às vezes você quer parar de fazer aquilo, mas você tem experiência, você sabe fazer, mas não tem o resultado. Foi o que aconteceu com eles. Naquela noite eles nada apanharam. Irmãos, então eles voltam para a terra firme ali, né? E quando eles voltam, a palavra vai dizer que Jesus aparece de manhã. Quando Jesus aparece, eles não reconhecem que é Jesus. João capítulo 21, eles não reconhecem que é Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse momento aqui, ó. Quando Jesus fala para eles, vocês têm alguma coisa para comer? Eles ainda não reconhecem Jesus. Mas quando Jesus fala assim, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram e, pois, já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Quando Jesus lança essa palavra, eles reconheceram, é o Senhor. É o Senhor. Porque, irmãos, eu estava com a caneta aqui, por isso que eu não queria que caísse, agora eu quero de novo. Lucas capítulo 5, pode deixar. Deixa. Agora, Lucas capítulo 5, eles já tinham tido uma experiência muito parecida. A pesca maravilhosa. Onde vai dizer que tinham 2 barcos, ele escolhe o barco de Pedro e ele fala, vai adiante, né, ao mar ali, que eu quero falar com você. E Pedro, irmãos, a palavra diz, né, entrando num dos barcos que era de Simão, ele começou a pregar para a multidão, né? E a palavra diz que quando ele acabou de falar, ele falou para Simão assim, agora você vai para o mar. Lança a rede para pescar. Já falei, já ensinei todo mundo, agora eu vou trabalhar na sua vida. E aí ele fala aqui, irmãos, Pedro fala, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas porque mandas eu lançarei a rede. Então, quando lá em João capítulo 21, Jesus fala com eles, lança a rede à direita do barco. E quando eles lançam, eles acham uma multidão de peixes, né? Muitos peixes. Eles se lembram, é o Senhor. Porque eles se lembram da experiência que eles já tinham tido com Deus. Irmãos, quando a gente tem experiência com Deus, não tem como se esquecer. Quando Deus faz de novo, quando Deus toca de novo, você vai se lembrar, é o Senhor. O Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo, o Senhor está na causa, o Senhor está na situação. É muito, quem tem experiência com Deus, sabe quando Deus está trabalhando, sabe quando Deus está operando. E a palavra diz lá em Lucas, onde a gente está na pesca maravilhosa, que quando Pedro falou, eu não apanhei nada, nós pescamos, mas não teve pesca, não teve resultado. Mas porque você manda, o Senhor está mandando, está dando uma direção, está falando o que eu tenho que fazer, eu vou lançar. Irmãos, ali não quer falar de pesca, ali não quer falar de quantidade. Essa palavra quer falar de obediência, de direcionamento, de posicionamento. Porque quando Pedro fala, por causa que você manda, por causa que o Senhor está falando, eu vou fazer, estava significando que ele estava dizendo assim, eu não fiz, não deu, eu já fiz, não deu certo, não consegui, porque eu fiz sozinho. Mas agora eu vou fazer com o Senhor, e eu sei que com o Senhor vai ser vitória. Então ali fala de posicionamento, ele tomar uma posição. Qual é a posição que Pedro toma? Uma posição de obediência. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando, eu vou me direcionar para o mar de novo, e eu vou, né, confiar no que Deus vai fazer. E quando ele confia, irmãos, a palavra diz que ele escolhe uma grande quantidade de peixe, e a rede estava quase se rompendo. Rompia-se. Na verdade está falando que rompia-se a rede. Porque existe uma diferença. Hoje eu vi algo de um homem de Deus. Ele estava contando uma experiência pessoal, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, e eu guardei no coração, e eu quero trazer para você como reflexão nessa noite. Existe uma diferença de você fazer as coisas para Deus
eu faço para Deus, e existe a diferença de você fazer as coisas com Deus. Eu faço com Ele. Quando a gente faz para Ele, você faz porque você tem um compromisso, você faz porque você tem talvez um cargo, talvez um ofício para fazer, mas quando você faz com Ele, Ele direciona, Ele garante a vitória. Então é uma diferença muito grande. Eu quero trazer como reflexão para a sua vida. Pedro estava no barco, mas Jesus estava com ele, e Jesus falou: lança a rede novamente. Agora eu estou com ele dentro do barco e ele me manda lançar a rede. E Pedro fala: olha, eu não pesquei antes, mas porque você manda, porque o Senhor está me dando uma direção, porque o Senhor está comigo, eu vou lançar. E quando ele fez isso, a rede se rompia de tantos peixes. Sabe o que o Senhor está falando conosco? Como lição, como aprendizado na palavra nessa noite aqui. As coisas com Jesus, elas vão dar certo. Quando você coloca Deus nas coisas, quando você coloca a sua obediência em ouvir o que Deus está falando e fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Irmão, é muito fácil servir a Deus porque eu sirvo, eu faço para Ele, mas é diferente quando nós fazemos com Ele. Com Ele significa que eu obedeço, com Ele significa que eu ouço a voz, com Ele significa que Ele não me desampara, com Ele significa que ainda que eu venha temer, Ele vai me segurar. Com Ele é diferente. Quando você coloca Jesus na frente, Jesus ali com você, é diferente, irmão. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para a sua vida. E a palavra diz que eles escolheram uma grande quantidade de peixes. Ou seja, houve um resultado extraordinário. Houve um resultado espantoso por causa do posicionamento. Gente, você que está escutando essa palavra, você que está aqui nessa noite, você precisa, e eu, cada vez mais entender qual posicionamento Deus quer de nós. Não é só o posicionamento de estar dentro da igreja. Isso aí, irmãos, não é muita coisa. Desculpa para os religiosos, né? Me perdoe, você que é religioso. Mas estar dentro da igreja não significa muita coisa. Só isso não garante salvação, não garante que você é obediente, não garante que você está fazendo a vontade de Deus. Estar dentro da igreja não significa tudo. Tem que estar com Ele, tem que ser com Ele, por Ele e para Ele, porque são todas as coisas assim, diz a palavra. Não tem que ser só dentro, tem que ser lá fora. Eu, irmão, eu pastora Cristiane, eu gosto de pregar muito na igreja, como eu estou pregando agora. Mas eu gosto muito de pregar lá fora também. De pregar para as minhas amigas, de pregar para os meus vizinhos, de pregar para gente que não conhece ainda. Porque nós temos que ser igreja, ser com Ele. Não só dentro, mas lá fora. O reino é isso, o reino é amplo. É um reino, não é só um quadradinho, né? Não é só um lugar, é um reino, é amplo. Então, voltando aqui, Pedro, ele obedece, ele se posiciona, ele fala: eu já fiz isso, eu tenho experiência nisso, eu não deu certo o que eu fiz. Mesmo eu sabendo fazer, o que ele sabia fazer, gente? Pescar, né? Eu tenho experiência em pescar, eu sou pescador desde pequeno. Eu tenho experiência com mar, eu tenho experiência com peixe, tenho experiência com rede. Eu já fiz, não deu certo, não ganhei nada, mas porque o Senhor está mandando. Porque há uma direção. Eu confio que dessa vez vai funcionar. É isso, gente. Às vezes nós fazemos coisas na nossa vida que não deu certo, não está dando certo. Talvez porque você está fazendo pela sua vontade, pela sua forma, do seu jeito. Coisa que você já sabe. Mas vamos tentar, irmãos, ouvir a palavra, reter ela e praticar. Porque a palavra diz que não adianta a gente ouvir, tem que praticar. Praticar é você usar a sua fé, usar a sua confiança em Deus e entender: eu vou fazer agora com Ele. Já fiz, não deu certo, mas com Ele vai dar certo, porque não tem como. Se Deus está no barco, se Deus está na direção, se Deus te dá um posicionamento, Ele também dá a vitória, Ele também dá a colheita, Ele também faz o sobrenatural, porque não é nada nosso, é tudo dele, é para Ele. Porque quem é glorificado no final da história é Jesus, não somos nós. Nada, tudo que Deus faz na nossa vida, todas as permissões que Ele dá para nós, todos os lugares grandes que Ele nos leva, não é para a glória do nosso nome, é para que Ele seja glorificado na nossa vida. É para que as pessoas olhem para nós e falem: aí vai uma serva de Deus.
Jesus ali no barco e lança, a Bíblia diz, colhendo uma grande quantidade de peixe, rompia a rede e faziam sinais para os outros do outro barco: vem ajudar, porque é muito peixe, é muita colheita. Irmãos, quando Deus faz na nossa vida, a gente tem para distribuir em todas as áreas, em tudo que você pensar aí agora na sua mente fértil e criativa, que Deus nos deu uma mente criativa. Tudo que você imaginar, quando Deus está conosco, abençoando, você vai prosperar. Em tudo que você colocar a mão, prospera, dá certo. E aí você tem que fazer o quê? Chamar outras pessoas. Vem que nós vamos escolher juntos, vai dar certo. E a Bíblia diz, fazendo o sinal, eles chamaram os companheiros que fossem ajudar e foram encher os 2 barcos. Os 2 barcos eles encheram e quase ia a pique. Quase o barco virou. De tão colheita maravilhosa, extraordinária foi aquela. Então, meu irmão, entenda o que Deus está falando na sua vida. Não seja uma pessoa religiosa que vem para a igreja, ouve a palavra, vai embora e fica do mesmo jeito. Não, vem para cá, escuta e bota em prática na sua vida, para que a sua vida mude, para que você seja transformado, para que as pessoas ao seu redor colham a abundância que Deus quer derramar sobre você. A palavra diz que quando Pedro viu isso, ele se prostrou aos pés de Jesus e falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pedro olhou a grandeza de Deus, o sobrenatural que o Senhor estava fazendo, e falou assim: eu sou muito falho para receber tudo isso. Irmãos, essas coisas, olha, Deus faz algumas coisas na minha vida sem brincadeira. Eu começo a chorar e eu falo: Deus, eu não mereço essas coisas, porque, irmão, a gente é pecador, a gente é falho. E Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Eu sou assim, não sei você. Pedro era assim. A Bíblia diz que quando ele viu aquele extraordinário, ele prostrou aos pés de Jesus e falou: Senhor, se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. É muito grande, eu sou falho. Jesus, eu não mereço. É como se Pedro estivesse falando isso. Eu não mereço essa grandeza, eu não mereço essa colheita, eu não mereço. Irmãos, mas se Deus está fazendo na sua vida, você merece sim. Se Deus está fazendo na sua vida, é porque chegou o momento, né, de você colher uma grande, abundante quantidade de peixes. Porque, como eu disse aqui, não é sobre nós, né? Não é sobre nós, é sobre Ele. Louvado seja Deus. Então, por que eu estou lendo lá Lucas capítulo 5, se eu estava em João 21? Eu vou voltar para João. Porque a palavra diz que quando Jesus deu a ordem, eles falaram: é o Senhor. Porque foi a mesma ordem que Deus deu lá atrás. Foi a mesma ordem. Olha aqui, Jesus falou, né? Faze-te ao mar e lançar as nossas redes para pescar. Lá em Lucas, a pesca maravilhosa. E aqui Jesus estava falando: lançai a rede e achareis. Era a mesma ordem. E quem tem experiência, como eu disse no início da mensagem, vou repetir para você que não ouviu. Quando você tem experiência com Deus, quando você vê as coisas acontecerem, você vai falar: é o Senhor. É o Senhor. É Deus que está nesse negócio. Não podia ser homem, não podia ser eu. É o Senhor. E eles reconheceram. Sabe o que Pedro fez? A mesma coisa, só que de uma maneira um pouco diferente. Ele colocou a túnica, né, porque estava nu, e se lançou ao mar. E a Bíblia diz, irmãos, que os outros discípulos foram com um barco, porque estavam distantes da terra, levando a rede cheia de peixes. Engraçado que na primeira experiência Pedro fala: ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E agora Pedro já está tão assim, sabe, com sede de Deus, está tão com aprendizado, com tudo aquilo que ele já tinha passado, irmãos. Pedro negou Jesus. Pedro cortou a orelha do soldado ali quando ele ia ser crucificado. Pedro fez tanta coisa, irmão. Pedro, eu fico falando assim: Jesus, né, tira o espírito de Pedro dos outros, de todos nós, né? Todos nós. Tem horas que... Porque Pedro era assim, impulsivo. Mas ele já tinha tido tanta experiência, tantos momentos, que agora, ao invés de ele falar: não, sai, Senhor, sai de perto de mim porque eu não mereço, agora ele fala, ele sai correndo, ele nada. Ele não espera o barco ir, ele pula do barco e vai para o encontro de Jesus, irmãos. Porque ele sabe que Jesus tinha algo para oferecer. Ele sabe que Jesus tinha muitas coisas, né, para ele ainda. E ele queria, né, estar com Jesus, irmãos. A palavra diz que... E ali, nesse momento aqui, do João capítulo 21, é o momento que Deus trata com Pedro.
mais uma vez, você já percebeu na palavra e na sua vida que o Senhor está sempre usando circunstâncias para tratar conosco, o nosso caráter, para nos transformar, para nos aperfeiçoar naquilo que Ele quer fazer na nossa vida? Tudo que acontece, irmãos, é permissão de Deus, amém? Sim. Mas também tudo que acontece é para que o Senhor molde o nosso caráter, para a gente crescer, para a gente parar com os mimimi da vida, para a gente ser, cheio do Espírito Santo, para quando a gente chegar no lugar, as pessoas reconheçam Deus na nossa vida, para que as pessoas olhem para nós e vejam, realmente essa pessoa tem algo de Deus para me passar. Tem que ser assim. Então, as circunstâncias, os momentos que a gente passa, é sempre para Deus nos aperfeiçoar. E aqui não foi diferente. Deus tratou com Pedro. A Bíblia diz, logo que chegaram na terra, já tinha a brasa, o peixe e o pão. Já estava tudo pronto, irmãos. Engraçado, eles estavam vindo com peixe, mas quando eles chegam lá, já estava o peixe, a brasa, o pão. Estava tudo preparado. Ó. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, o peixe posto em cima e o pão. E aí o Senhor falou, traz os peixes que vocês apanharam. Já tinha o peixe, mas Ele falou, traz que você apanharam. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre vai usar o que está nas suas mãos para fazer mais e mais e mais e mais. Às vezes a gente pensa, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas o Senhor sempre vai usar o pouco que a gente tem, ou talvez o muito, para multiplicar, para transbordar. O que você tem é importante. O que você tem, Deus vai usar para a glória do nome dEle. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro subiu, puxou a rede, aí Pedro estava já na expectativa e tal. Tinham 53 grandes peixes, E Jesus falou, vinde jantar. Vamos nos alimentar, vamos fazer uma ceia, uma mesa. Eu falei aqui um dia desse, em algum culto, que eu ministrei sobre isso. A mesa com Jesus. Lembrei, quando eu preguei sobre Marta, João, Marta, Maria, e Lázaro e Judas, lembra? Lembra dessa palavra? Eu preguei há pouco tempo aqui falando sobre a mesa. Que cada um na presença de Deus era de uma maneira, de um caráter, enfim. Vocês devem lembrar. E aqui era mais uma mesa, mais um momento de comunhão. Jesus gostava de mesa, Jesus gostava de comunhão. Jesus gostava daqueles momentos com os discípulos, onde Ele ia ensinar, onde Ele ia trabalhar, onde Ele ia tratar, onde Ele ia ouvir. Irmãos, é importante esses momentos de comunhão, de mesa. Agora escolha as pessoas que você vai sentar na mesa. Escolha as pessoas que você vai ter comunhão. Aqui, Jesus estava querendo ter comunhão com os seus discípulos. Aquelas pessoas que iam levar o Evangelho por toda a terra. Aquelas pessoas que iam ser responsáveis por levar agora, porque Jesus ia subir, ia ascender. Daqui a pouco, você já vai ver na Bíblia, depois disso aqui, um pouco depois, Jesus já sobe, ascendeu aos céus, voltou para a glória. E agora, quem ficou na terra para fazer a obra? Claro, o Espírito Santo, estava fazendo, mas Ele usou as pessoas, Ele usa pessoas, Ele usa instrumentos, ferramentas. Então, Ele desejou se revelar, se encontrar com os discípulos mais uma vez. Que você lê, no primeiro versículo que a gente leu, diz assim, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. E agora, como Ele se manifestou, Ele desejou ter uma mesa, uma comunhão. Porque Ele queria trabalhar, Ele queria falar com Pedro. Pedro não estava tratado, Pedro ainda estava um pouco ferido. Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro estava um pouco ferido por dentro. Por mais que ali ele desejasse ficar com o mestre, por mais que Jesus já tivesse aparecido para eles, por mais que tudo tivesse acontecido, ainda havia feridas que precisavam ser tratadas. E deixa eu te falar uma coisa, você só consegue sarar alguém se você for sarado. Pessoas curadas, elas curam outras pessoas. Pessoas feridas, elas ferem pessoas por onde elas andam. Então Pedro, ele ia ser o líder da igreja. Ele ia ser o líder dos discípulos ali naquele momento. Ele precisava ser curado daquele trauma dele ali de negar Jesus, porque a palavra diz, meu irmão, que quando ele nega Jesus as 3 vezes, na terceira vez o galo canta e Jesus olha para ele, Pedro chora amargamente. Ele viu Jesus olhando para ele, meu irmão, e ele ficou assim arruinado. Eu imagino Pedro, eu me coloco no lugar dele e, meu Deus, que terror deve ter sido. Ele precisava ser curado. Ele precisava entender o valor que Deus tinha visto nele.
Porque por mais que você pense, eu não mereço, igual eu falei para você, que às vezes eu falo isso, Deus, eu não mereço algumas coisas. Mas por mais que você pense isso, mas você tem que entender quem você é em Deus. Você tem que entender o seu valor para Deus. Porque quando você entende isso, nada mais te para. Eu falo isso sempre aqui na igreja. Irmãos, quando você sabe quem você é em Cristo, pode falar a palavra de maldição que for contra a sua vida. Você sabe que você é filho de Deus. Que você é mais que vencedor. Você sabe o preço que foi pago por você. Então pode falar que você não vai se abater. Mas você tem que ter essa identidade formada, fincada dentro de você. Que a maioria das pessoas não tem. E a Bíblia diz que chegou Jesus, tomou o pão, deu peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois dele ter ressuscitado. Entenda, Pedro já tinha tido algumas experiências, alguns encontros com Jesus depois do negar. Mas a Bíblia diz que depois deles terem jantado, Jesus falou para Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me? Você me ama mais do que esses? Depois que eles jantaram, depois que eles conversaram bastante, depois que eles se alegraram, aí agora o Senhor ia falar, ia tratar, ia curar Pedro. Curar, irmãos. Às vezes dói, porque você vai ver que Pedro se entristeceu com as palavras, mas curou. Ele foi curado naquele dia. Ele foi preparado para o que ele ia ter que fazer, cuidar de gente. Pedro, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Ele conhece você. Podem falar o que for a seu respeito. Ah, você é isso, você é aquilo. Deus te conhece, irmão. Deus conhece lá dentro, nas profundezas do nosso coração, da nossa intenção. Por isso que quando você sabe quem você é, as coisas não te abalam quando se refere ao reino de Deus. Não abala, irmão. Porque você já sabe quem é você, para quem você foi chamado. Eu sempre falo aqui na igreja e eu incentivo todo mundo a entender e valorizar o seu chamado. Saber que o seu chamado é importante. Você foi chamado para algo grande. E você tem que entender isso. E nunca na sua vida duvidar disso. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Cuida. Apacenta, cuida, Pedro. Depois da segunda vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Então Jesus ficou tratando com Pedro, irmão. Foram 3 vezes negados. Jesus tratou ali com ele também, ó. Para cada negar, houve uma aceitação. Para cada negar, houve, né, um eu amo, eu quero, eu vou fazer. Para cada negar, houve um eu aceito o seu chamado. E na terceira vez, ele falou: Simão, filho de Jonas, Senhor, me amas? Amas-me? E Simão, aí eu quero chegar nesse ponto, entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: se você me ama. E ele falou: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. A mesma palavra, irmão, porque Jesus não muda. Ele não tem sombra de variação. Você uma hora fala: eu vou fazer isso, daqui a pouco se dá 5 minutos, ou não faz mais. Jesus não é assim. Jesus não tem sombra de variação. Se ele falar uma coisa, ele vai falar essa coisa durante 10 anos para você, de maneiras crescentes. Ele vai ampliando, né? Para você entender melhor e maior aquilo que ele fala. Mas é a mesma palavra, é o mesmo direcionamento. Jesus não fica assim: vai para a direita, agora vai para a esquerda, agora vai para a frente. Não, Jesus é um caminho só. Ele não muda, ele só amplia aquela visão. Então Jesus, Pedro, me ama? Se entristeceu, porque era a terceira vez. Tipo assim, sabe, às vezes, irmão, a gente é permitido na nossa vida situações que a gente fala: não é possível. De novo, Senhor, de novo está acontecendo isso, de novo eu estou passando por isso. É porque Deus quer trabalhar na sua vida, libertar. É libertar, irmão. Pedro tinha que ser liberto, Pedro tinha que ser curado. Então enquanto você não é curado, enquanto você não é transformado, enquanto você não muda, Deus vai continuar permitindo a mesma situação na sua vida. Tem que ter mudança para a situação também mudar, irmão.
Senão você vai passar 50 anos, 30 anos, 10 anos vivendo a mesma coisa, ouvindo as mesmas coisas, passando pelas mesmas situações. Por quê? Porque não foi curado, não foi liberto, não foi transformado. Sabe quantos anos o povo passou no deserto? 40 anos. E sabe por quê? A Bíblia fala isso, irmãos. A Bíblia é clara. Porque enquanto eles não aprendiam a confiar em Deus, Deus não ia tirar daquela situação. E sabe como que eles andaram no deserto? Gente, vocês têm que ler a Bíblia. Eles ficavam andando em círculo. Já passei por aqui. Aí andaram de novo. Eu já passei por aqui. Que coisa, por que eu estou andando em círculo no deserto 40 anos? Porque não aprendeu, porque não foi liberto, porque não confia, porque não é sarado, porque Deus não pode fazer mais na sua vida. Porque você ainda é menino de criança, que eu digo. Não é menino de sexo masculino, não. Menino, menina. Enquanto não crescer, irmão, e eu não falo de idade, crescer de maturidade, de trabalhar mesmo do Senhor, deixar Deus libertar. Senhor, tira de mim essas coisas que me impedem, que me atrapalham, que me deixam, sabe, cada vez pior. Enquanto não for tratado, não vai mudar a sua vida. Ai, pastora, dura essa palavra, mas é ela que cura. Palavra dura é aquela que liberta a gente. Palavrinha que alisa seu ego, ó, não está com nada, você não se transforma. Palavra que é verdade, a verdade, a Bíblia diz o que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de verdade liberta. Dói, mas liberta. Então Pedro, ele teve que ouvir 3 vezes. Na terceira ele estava triste, na terceira ele estava decepcionado. Meu Deus, eu falei 3, a terceira vez que eu vou ter que falar a mesma coisa. Mas aí ele, acho que ele respirou fundo, né? Não está falando isso aqui não, mas eu penso. Porque ele se entristeceu e ele falou, Senhor. Ele falou a mesma coisa. Ele não ficou batendo boca com Deus. Ah, Senhor, eu falei. Ah, não quero mais saber disso não, viu? Vou embora. Ele não fez isso. A palavra está escrito. Disse-lhe, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. É a mesma palavra, Senhor. Assim como o Senhor está falando para eu apacentar 3 vezes, o Senhor sabe que eu te amo. Agora eu estou triste. Porque quando as coisas vão se repetindo, vai dando uma agonia, né? Vai dando um nervoso. Meu Deus, eu não vou sair dessa situação nunca. Eu vou ficar sempre passando por isso. Jesus está mandando dizer para você, enquanto você não for curado e liberto, você vai passar por isso. Por muito tempo ainda. Então deixa Deus curar você. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus arrancar do seu ser todas as coisas que não são dele. Ah, mas está dentro de mim, eu estou na igreja, eu sirvo a ele, mas não é dele. Não foi ele que botou aí. Ele não botou essas coisas em você, não colocou. Que o que Deus coloca em nós é coisa que edifica, é coisa que faz crescer, é coisa que, né, traz alegria, traz paz, traz contentamento. É isso que Deus coloca em nós. Essas outras coisas que não edificam, não é Deus que colocou, e Ele quer tirar. Senhor, Tu me amas, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí o Senhor continuou, né, irmão? Olha, na verdade eu te digo que quando você era moço, você fazia o que você queria. Andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás a mão, o outro te cingirá e te levará para onde tu não quer. E aí o Senhor, né, profetizou o que ia acontecer na vida dele. Que aí Pedro morreu, você sabe, né? Crucificado, só que de cabeça para baixo. Ou seja, alguém vai te levar para onde você não quer quando você for mais velho. Agora, quando você é novo, você faz o que você quer. Mas é isso que o Senhor quer falar. O Senhor quer falar conosco dessa... Deixa Deus te transformar. Deixa Deus fazer uma coisa nova. Porque, sério, irmão, eu experimento algumas coisas do Senhor hoje que eu não experimentava há 10 anos atrás. Esses dias eu estava conversando com meu esposo e... com o pastor Patrick, a gente estava conversando sobre a nossa vida, sobre a nossa história.
né? A gente tem muitos anos juntos, a gente se converteu praticamente junto, faz a obra junto há muitos anos. E a gente estava conversando sobre a nossa história em geral. E eu falei para ele, quem dera, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, há 10, 15 anos atrás. A gente estava sentado lá na sala, na cozinha, conversando sobre isso. E é verdade, irmãos. Se a gente tivesse a mente, mas a mente transformada, tá? Porque se for a mente que não foi liberta, não adianta. Não adianta. Mas hoje eu experimento coisas na minha vida que Deus faz, que talvez se eu tivesse esse mesmo pensamento que eu tenho hoje, há anos atrás, eu já teria vivido antes. Estaria experimentando antes muitas coisas. Mas não é assim, né, irmão? A gente tem que ser tratado, tem que ter experiências, tem que passar por lugares, tem que passar por pessoas que às vezes não são bênção, outras que são bênção. A gente passa, por quê? Para a gente aprender, crescer e chegar onde Deus quer. Mas você sabe quem recebe promessa? Só quem se deixa ser curado. E eu quero que você vá embora hoje, estou encerrando já. Quero que você vá embora dessa igreja hoje. Quero que você vá para a sua casa refletindo em algo. Eu só vou conseguir fazer algo efetivo para Deus o dia que eu realmente for curado, transformado. Entenda isso, porque isso vai mudar a sua vida. Entenda, enquanto eu for da mesma forma, enquanto eu não deixar Deus transformar a minha vida, eu vou ficar andando em círculos. Vai com isso na sua cabeça. Ah, pastor, que palavra difícil de ficar ouvindo, mas, irmão, é verdade, se você não confiar em Deus, porque parte do princípio que quando você vive aquilo que Deus quer para a sua vida, é porque você começou a confiar, começou a viver na dependência dEle, no sentido de dependência mesmo. Não é depender financeiramente só, é depender a vida, a direção. Ele fala, você faz, ele não fala, você não vai, entendeu? O dia que você aprende isso, aí sim começa a sua história, realmente como Deus quer. Porque por enquanto Deus está tratando, está trabalhando. E demora quanto isso, pastora? Esse tratar de Deus, o tanto que você... Quando mais você aprender a lição, um dia desse também eu falei sobre a prova aqui, não sei se vocês lembram, mas foi outra pregação, outra palavra, outro contexto, mas eu me lembrei que eu falei de prova de escola aqui, eu vou repetir só essa parte. Quando você faz escola, você está lá, por exemplo, no 9º ano na escola, que agora eles inventaram o 9º ano, na minha época só tinha até o 8º. Você está lá no 9º ano, você tem que fazer prova de todas as matérias para você passar. Se você perde, você ainda tem chance a fazer a recuperação. Se você perde na recuperação, aí você perde de ano, bomba. Né? Não sei se vocês usam esse termo, na minha época era bomba. Você toma bomba, você perde de ano. Entendeu, irmão? Na vida com Deus é exatamente assim. Você passa pelas situações. Falei isso esses dias, né? Alguém lembra? Falei sobre isso. Você passa pelas circunstâncias, situações, vai vivendo. Aí não aprendeu? Você vai para a recuperação. O que é recuperação para nós? Vamos trazer para a nossa vida espiritual. Você vai passar de novo. Vamos ver, vou fazer de novo uma prova aqui, uma circunstância, uma situação. Aí você perde de novo, aí você bomba, irmão. O que é bombar? Você vai rodar em círculo. Meu Deus, eu já passei por aqui. Estou passando de novo por aqui. Porque vai rodar mais um tempo até você poder fazer uma prova de novo para ver se você está preparado para um novo nível, para você mudar de ano, para mudar de fase, mudar de etapa. Entendeu, gente? É isso. Então essa pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5 e essa pesca em João capítulo 21, eles entenderam que era Jesus. Depois que Jesus falou, lança a rede, e eles escolheram, porque eles já tiveram essa experiência antes. Significa que as experiências que você tem, elas são guardadas. E todas as vezes que você passa por uma experiência, você fala, Deus vai fazer de novo. Deus está nesse negócio. Toda vez que passa por uma situação difícil, Deus está no controle disso, porque você sabe que é Ele. O João falou, né? É o Senhor.
E aí Pedro agora não fala, não se esconde, Pedro agora se lança para o mar e quer chegar a nado, né, rápido, para chegar logo perto de Jesus. Porque quanto mais você tem, mais sede você tem. Quanto mais você tem dele, mais sede você tem. Quanto mais você busca, mais vontade você tem. Já percebeu que quando você se afasta da palavra, do louvor, das coisas espirituais, você não tem vontade de fazer nada disso? Porque quanto mais você fica longe, menos vontade você tem. Mas pode botar uma prova aí. Passa uma semana lendo a Bíblia, todo dia, seja um capítulo. Você não tem vontade de parar, você vai ter vontade de ler 1 mês, 2 meses, 5 meses. Passa aí uns 10 dias ouvindo só louvor. Você não tem vontade de ouvir outra coisa. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente tem sede do Senhor. É por isso que Pedro se lança no mar. Agora eu preciso, eu vou chegar rápido, eu quero ver, eu quero estar com ele, eu quero, né, tocar, eu quero conversar, eu quero ouvir ele. E aí esse é o prazer que um servo de Deus tem que ter. Amém? Vamos orar, vou encerrar o culto já. Que essa palavra possa ser fincada no seu coração, como espada afiada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, e discerne, né, os pensamentos e intenções do nosso coração. Que ela possa causar transformação em nós. Porque a palavra é assim, ela fere, mas ela cura. Se feriu agora, se você sentiu triste, sentiu, né, poxa, que palavra difícil, dura, pode ter certeza, se você deixar ela entrar, ela vai te curar. Ela vai transformar. E você vai ser uma nova criatura daqui a um tempo. Você vai falar, meu Deus, aquela palavra doeu minha alma. Mas aquele dia em diante eu mudei. Porque quem muda, irmão, não é o outro não. Quem muda é eu, sou eu e você. Se você muda, tudo ao seu redor muda. Se você muda, tudo ao seu redor muda. Senhor, nós te louvamos. Quero que você peça a Deus agora, né, aí no seu lugar. Aquilo aonde você está ferido, aonde você está, porque a intenção da palavra hoje é curar a sua alma, é libertar o cativeiro que está aí dentro de você, essa prisão, essa cadeia. É fazer algo sobrenatural para você poder curar outras pessoas, libertar os cativos, para você dar frutos. Para você dar fruto, você tem que ser uma árvore frutífera. Para você dar frutos, você tem que ser alguém que dá sadia, uma árvore saudável. Irmãos, lá onde eu moro, rapidinho, já ia orar, mas me lembrei disso, e você vai guardar isso no seu coração. Lá onde eu moro tem um pomar. E tem vários lugares, tem vários tipos de planta lá. E quando, às vezes eu vou andar com o meu cachorro ali naquele lugar, todo dia eu ando com ele, né? Ele faz parte do meu testemunho, o Brad. Outro dia eu conto isso. E todo dia que eu vou andar com o Brad, irmãos, eu olho aquelas árvores, tem árvore que ela está... o bicho começou a comer. E ela começou a ficar estragada e ela ressecou. E ela não dá folha, imagina fruto. Porque ela é uma árvore doente. Porque ela é uma árvore que precisa ainda, enquanto é tempo, ser jogado algum medicamento para que ela viva. Mas existem árvores ali que são lindas. Dá lá uma maçãzinha, dá o fruto, uma acerola. Como é o nome daquela outra vermelhinha lá que se dá também? Pitanga, não é pitanga não. Mas tem umas árvores lá que dão muitos frutos. Aquela que quase cai o galho. A amora, tem um pé de amora lá que na época da amora ela chega despenca de tanta amora. Por quê? Porque ela é uma árvore saudável. Ela dá frutos. Quem que Deus quer falar com você para a gente orar? Se você for saudável, você dá frutos. Se você for saudável, você cura pessoas quando você fala com elas. Se você for saudável, pessoas são libertas porque Jesus está na sua vida e você é saudável. Você não tem inveja. Você não tem ciúme das pessoas que estão crescendo do seu lado, porque você é saudável, você sabe para que Deus te chamou, você cresce junto com elas. Mas quando você é uma árvore doente, quando você é um cristão ainda que precisa de cura, quando você é alguém que ainda não foi totalmente transformado, você olha o crescimento da outra árvore do seu lado que ainda está até menor que você, e você tem inveja, você quer destruir ela. Irmãos, tem que ser curado. Nessa noite Deus quer curar. Nessa noite Deus quer arrancar tudo que não presta, para você começar a dar frutos, para você começar a fazer diferença na terra, porque foi para isso que a gente foi chamado. Eu não fui chamado, irmão, para ser igual a todo mundo, tá? Esses dias eu até postei um negócio na internet, parece meio
Eu fui chamado para fazer diferença. Você tem que ser, Jesus falou, o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele vai fazer diferença no tempero, no alimento. E a luz vai clarear as trevas. Eu fui chamado para isso, você também. Não dá para ser igual. Ah, todo mundo faz isso, mas eu fui chamado para fazer a diferença. Eu não vou fazer. É isso que Deus te chamou, para fazer a diferença. Então faça a diferença, irmãos. Vamos orar agora de verdade, vamos orar. Então agora, com essa parábola que eu trouxe para você aqui, que veio no meu coração, da árvore. Pensa aí, você é uma árvore frutífera ou é uma árvore que está doente? Se você é uma árvore doente, peça ao Senhor, porque só Ele pode também. Eu não tenho esse poder, mas Deus tem, irmão. Jesus está aqui, Jesus está aí com você. Ele tem poder de cura, de libertação. Se você é uma árvore doente, você vai falar com o Senhor hoje: Senhor, eu sou uma árvore que eu estou enferma, sou uma pessoa que eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso ser transformado, eu preciso, porque senão aonde eu passo, eu causo destruição, aonde eu passo, eu causo coisas ruins. Peça a Deus, irmão, Ele vai fazer em nome de Jesus. Pai, Deus, eu te louvo, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que é a causa da gente estar aqui, Senhor. Nada mais que isso, é a tua misericórdia que nos alcança, Senhor, mais um dia, Pai. É a tua misericórdia, Deus, que nos alcançou nessa manhã, Senhor. Renovou a nossa vida, Pai, para estarmos aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua presença. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, pelo confronto. Senhor, que nós possamos ser sempre transformados, sempre curados, sempre restaurados. Que nós possamos ser árvores frutíferas, Pai. Que a palavra, Senhor, como diz lá na parábola da semente, possa entrar em nós como semente, meu Deus. Senhor, encontrar um solo que é fértil, meu Pai. Que o nosso coração seja fértil, Pai. E que nós possamos dar frutos, frutos em abundância, e que esses frutos permaneçam. Em nome de Jesus, Deus. Faz com que as pessoas que estão aqui, que as pessoas que estão ouvindo, Pai amado, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos espiritualmente, Pai, aqueles que estão cheios, Senhor, de coisas ruins, meu Senhor, Pai, cheios de coisas que precisam ser tratadas, Pai. Senhor, eu sou especialista, Pai. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor, Deus, é um Deus bom, Pai. Não deixa ninguém, Senhor, não despede ninguém de mãos vazias, Pai. Que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga, Senhor, a libertação, Pai. Que o Senhor traga o renovo, meu Senhor, para essa vida. Que o Senhor traga, meu Deus amado, a transformação necessária, Pai. Para que, meu Senhor, possa sair desse deserto e andar, Senhor, entrar na terra que o Senhor prometeu, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Deus amado, ensina, Pai. Ensina, Senhor, cada um de nós. Que nós possamos estar no centro da sua vontade. Que nós possamos dar frutos. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos trazer cura para outras vidas. Trazer, Senhor, Deus, milagre para outras vidas. Através da sua presença em nós, Pai. Nos ajuda, nos fortalece. É a nossa oração nessa noite, Deus. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Glória a Deus. Amém, amados. Que Deus nos abençoe.